alunos, então agora nós vamos fazer a nossa revisão de conteúdos, né, da nossa aula sobre o século XVIII e XIX, a arte acadêmica e o realismo, para que vocês tenham todas as condições de fazer as atividades aí sem nenhuma preocupação, sem nenhuma hesitação, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de revisão de conteúdos, tá? Então, no século XIX, nós temos aqui a arte acadêmica francesa, os tópicos principais, né? Então, a arte acadêmica francesa, ela aparece através do produto da fusão da Academia Real de Pintura. Academia Real, quer dizer, existia uma escola somente, né, para a realeza inicialmente, né, depois que vai abrindo a Academia Real de Pintura e Escultura, ela faz uma junção, uma fusão com duas outras instituições com os mesmos propósitos, né, afins, em 1816. Então, daí surge a Academia de Belas Artes. A Academia de Belas Artes surgiu, a francesa, né? Surgiu como a mais ilustre escola de arte da Europa. Lembra que eu falei que todo mundo queria estudar nessa escola, ser aluno, ter um diploma da Escola de Belas Artes, estudou na Escola de Belas Artes, significava que era um artista de alta reputação, né? de grande renome, porque estudou na Escola de Belas Artes. Então, a perspectiva sobre essas pessoas era de se esperar trabalhos, né, mais conceituados. Então, durante 2 séculos, o mundo artístico europeu foi controlado, olha aí, por academias, instituições que incentivavam, avaliavam e representavam as artes. Tá bom? Então, veja aí que coisa interessante e importante esse resumo aqui, né? Veja só. O mundo artístico europeu foi controlado por academias, que eram instituições que incentivavam, mas também avaliavam e apresentavam as obras artísticas, as artes. Então, ensinava-se artes de um modo geral nas academias. Então, segundo lugar aqui, nós vamos rever aqui o realismo. Então, veja só, o realismo marca um afastamento formal e estilístico das cenas idealizadas e naturais e da pintura histórica da arte acadêmica do começo do século XIX. Então, o realismo se afasta de tudo isso aqui, ó. As cenas idealizadas e naturais, a pintura histórica da arte acadêmica, que era assim que procedia no começo do século, até o começo do século XIX, tá? Então, houve um período rápido de crescimento da população e a industrialização acelerada nesse período. Então, isso aí causou grande privação e miséria aos pobres da zona urbana e rural. Então, pessoas estavam vivendo na pobreza enquanto outras estavam lá na opulência. Então, aconteceu então a Revolução, isso tinha que explodir de algum modo, né? De 1848, a Revolução Francesa, que teve uma grande importância no contexto histórico do realismo. Os pobres agora
tinham voz política. Falei bastante sobre isso na aula, né? Os artistas realistas reagiram a essas transformações sociais e políticas, rebelando-se contra as autoridades artísticas e desprezando o romantismo. Então, o realismo no Brasil, nós temos também representações aqui, como o caipira picando fumo, né, e o violeiro de Almeida Júnior. Então, são as nossas leituras, né, os nossos artistas que também estiveram no realismo, representatividade no realismo, ok? Então, agora nós vamos para as nossas atividades. Chegamos então à nossa atividade de sala, ok? Vamos tirar nossas dúvidas, né? Já fizemos isso e agora vamos resolver as atividades de sala. Lembrando que aquilo que eu sempre falo, né? Você precisa ler pausadamente, cuidadosamente cada questão, porque a leitura é o primeiro passo para você resolver problemas de dúvida, né? Resolver, para você ter uma certeza daquilo que você vai escolher como resposta. Então vamos à nossa primeira questão. Qual era o principal objetivo das obras acadêmicas? Uma das características gerais da pintura acadêmica é seguir os padrões de beleza da Academia de Belas Artes, ou seja, então vamos ver o que é que concorda com isso aí. O artista não deve imitar a realidade, deve tentar recriar a beleza ideal em suas obras, deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos, e seguir o padrão na arquitetura e aos renascentistas na pintura. Então, o que o artista acadêmico deveria fazer? As alternativas são aqui. Então, nós temos aqui letra A, B, C, D e E. Nós vemos que a alternativa D é aquela que diz que o artista deve imitar os clássicos, principalmente os etruscos. Essa daqui é a única que não está coerente com as demais, ok? Então, por aí a gente já aprende que no objetivo das obras acadêmicas, o artista não deve imitar a realidade, né, as suas características, deve tentar recriar a beleza e deve seguir o padrão na arquitetura e na pintura. Essas são as verdades, né? Então, questão 2. O movimento buscava reviver o espírito das grandes civilizações, da Grécia e da Roma antiga, e reagir ao hedonismo, que é a busca desenfreada do prazer, e à frivolidade do movimento rococó. Então, a sua principal fonte de inspiração vinha das narrativas literárias e históricas, e foi o estilo dominante na arte ocidental do século XVIII até aproximadamente 1830. Então, a alternativa que corresponde ao estilo correto, nós temos aqui o romantismo, iluminismo, dadaísmo, barroco e o neoclassicismo. Então, a resposta correta é a nossa letra E, porque você veja que descreve exatamente aquilo que a gente falou anteriormente nas aulas, onde a gente enfocou mais o neoclassicismo. Aqui na questão de número 3, o romantismo dominou a arte no início do século XIX. Nesse momento histórico, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais
que tinham ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Sobre o movimento do romantismo, está correto o que se afirma em... Então, tem aqui, enfatiza a exasperação, o exagero das emoções. A psicologia humana e a natureza era pouco considerada, e a liberdade de criação e de expressão. Enfatizava o nacionalismo. Então, vamos ver aí qual é a combinação correta, né? A combinação correta é que a alternativa 2, o item 2 lá, né, é o que não faz parte. Vamos ver aqui rapidinho. Quando diz que a psicologia humana e a natureza era pouco considerada, isso não é verdade. Então, por isso, isso daí é descartada, ok? Então, vamos aqui na questão de número 4. O realismo, agora vamos reagir ao romantismo, né? Foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX na França. Então, como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo e sua visão idealizada da vida. Tá bom? Então, ou seja, quer dizer, nós vamos ver aqui o que é que concorda com essas afirmativas aí, tá bom? Para poder fazer a combinação, né? Você tem aqui, ó, a característica principal do realismo é a de mostrar os fatos de maneira mais objetiva, sem abordagens excessivamente subjetivas, fantasiosas ou idealizadoras. O interior rural se tornou tema importante para os artistas realistas. Retratavam paisagens tristes da mesma forma que os anteriores retratavam momentos históricos e mitológicos. Algo interessante do realismo é que os artistas começam a produzir as suas obras de pintura em pequenas telas, numa forma simbólica de mostrar que a vida cotidiana dos cortesãos, de mostrar a vida cotidiana dos cortesãos. Vamos tirar esse aqui para ficar com um sentido melhor. Então, entre as alternativas acima, está correta a letra B aí, que fala da alternativa 2, 1, 2 e 3. Então, vamos ver qual é o problema aqui com esse 4 aqui, né? Essa parte aqui que fala de pequenas telas, né? Era o contrário, eles procuravam. E outra coisa também é vida cotidiana dos cortesãos. Não está correto com o que a gente já estudou sobre isso, ok? Então vamos aqui para a questão de número 5. Vamos lá. Vamos ler mais um enunciado aí de uma maneira bem cuidadosa, né? Durante o período em que o romantismo dominou a arte, estavam acontecendo diversas mudanças políticas, sociais e culturais, que tinham uma ligação com os acontecimentos do fim do século XVIII. Né? Então, quais foram estes principais acontecimentos? Né? Quais foram os principais acontecimentos? O que estava rolando? Na letra A aqui você tem Revolução Industrial, divisão do trabalho, especialização da mão de obra. Aqui você tem redução do trabalho, divisão da mão de obra, especialização industrial. Aqui na letra C você tem evolução dos trabalhadores, né? Divisão do salário
e especialização das máquinas. Aqui na letra D, solução patronal, divisão das comissões, especialização da mão de obra. E na letra E, revolução institucional, divisão do trabalho, especialização salarial. Quer dizer, você precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? Você precisa botar o pé no freio aí, mais devagarzinho, para poder analisar cuidadosamente essas afirmações aí e chegar à resposta correta, que é aqui, a letra A é o que está certo, está coerente com a nossa pergunta lá. Então, os principais acontecimentos eram Revolução Industrial, né? Divisão do trabalho e especialização da mão de obra. Era isso que estava acontecendo e que determinou, né, todas essas mudanças. Então, a questão 6 é uma questão discursiva, ou seja, é uma questão onde você vai ter que escrever aí um discurso, né? O discurso não é só falado, ele também é escrito. Nesse discurso, você vai fazer uma argumentação, você vai falar sobre o que você aprendeu aí sobre Machado de Assis, né? O estilo de Machado de Assis. O que você souber falar, o que você lembrar sobre Machado de Assis. Você veja bem aqui, ó, o realismo, o naturalismo no Brasil teve seu início oficialmente em 1881, com a publicação de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Onde Machado de Assis, ele, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele traz aí as memórias que foram enviadas, vamos dizer assim, por Brás Cubas depois de morto. Olha só, era essa a ideia. Interessante, né? A imaginação e a criatividade desse autor, né? Machado de Assis, o grande Machado de Assis. Então, vamos ver aí o que você consegue lembrar ou falar a respeito do Machado de Assis. Então, vou colocar aqui uma sugestão de resposta, tá? Você não precisa responder exatamente dessa maneira, não precisava, mas o máximo que você chegar perto desses assuntos aí, já está valendo. O que acontece? Machado de Assis, ele incorpora bem, lembra que a gente leu isso, né? O processo de transição do romantismo para o realismo. Então, as características do seu estilo são universalismo e cientificismo. Eu até comentei um pouquinho sobre cada uma delas, né? Veracidade e contemporaneidade, linguagem culta, descritiva e detalhada, temas urbanos, sociais e cotidianos, preocupação com o presente, crítica aos valores burgueses, crítica às instituições sociais e à Igreja Católica e também a denúncia social. Quando ele falava da miséria, da hipocrisia, quando ele tocava nesses temas nos seus livros, ok? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula e até a próxima aula, então. Chegamos ao final da nossa aula, até a próxima aula, então. Tchau.